A divulgação dos últimos balanços da Petrobras assustaram bastante o mercado. No vídeo de hoje eu quero fazer uma análise minuciosa passando pelo gráfico de longo prazo da companhia e também dando uma olhada nos números da empresa nos últimos anos para que você possa entender a posição de preços que o ativo se encontra e se pode ser uma oportunidade de colocar Petrobras agora na sua carteira. Então vem comigo conferir essa análise que está imperdível. Começando então, pessoal, a nossa análise de ações da Petrobras, primeira observação importante, tá? O ticker desse ativo é o PBR.S, por quê? Porque são as ações da Petrobras listadas e negociadas em Nova York, em dólar. Então, isso pode ser interessante para você, porque você pode ficar de olho nas melhores ações do Brasil, geralmente as melhores e maiores empresas aqui do Brasil, tem também as suas ações listadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos. E aí pode ser o ganha-ganha, porque você investe numa companhia brasileira que você conhece, que fica mais fácil de você acompanhar as notícias e os fundamentos. Mais uma vez que você investe lá fora, a valorização, né, o ganho da sua carteira e os dividendos, eles vão ser em dólar e você tende a ganhar também com o câmbio, com a valorização do dólar frente ao real. Bom, a plataforma aqui para a gente poder fazer os estudos é a Xstation. Essa plataforma ela é de propriedade da corretora XTB, que é parceira aqui do canal Bolsa Fácil, e eu vou deixar para você na descrição desse vídeo o link para você baixar uma conta demo gratuita e ter acesso aos mercados internacionais. Aqui no gráfico semanal, então, das ADRs da Petrobras, a gente observa como esse ponto aqui ele pode ser interessante entre 13 dólares e 12 dólares. O que a gente consegue observar? Aqui em 2023 era uma região de resistência e é importante você ter essa noção operacional que uma região de resistência, quando ela é rompida, geralmente o mercado volta a testar esse nível de preços funcionando como suporte, despertando o interesse dos compradores. A gente tem uma inversão de polaridade. E a gente pode ver o quê? Que aqui em julho de 23, quase que a mínima dos últimos 2 anos, o mercado agora aqui trabalhando em 13,5, é uma região de mínima dos últimos 2 anos que pode ser uma janela de oportunidade de alocação para os investidores comprarem Petro a níveis mais baratos e pensar aí no papel no longo prazo para uma valorização e recebimento de dividendos. A Petro, que é uma boa pagadora de dividendos em dólar também, a gente vai ver daqui a pouco aqui nos números da companhia. Outro ponto importante aqui da plataforma da Xstation, a gente tem esse ícone com a letra I, que ele traz para a gente informações do instrumento. É um pop-up aqui dentro da plataforma que já traz um resumo sobre a companhia que você quer investir, alguns dados aí de negociação de contratos. Aqui também no caso da Petrobras, tem o histórico de pagamento de dividendos para você poder estudar. E nas informações financeiras, outros dados bacanas com os principais fundamentos da companhia. Vamos dar uma olhada então nesses números. Primeira dica que eu te dou, primeira recomendação, que você pesquise, que você procure por companhias que sejam lucrativas na Bolsa de Valores. A nossa ideia é ser um pequeno sócio de grandes negócios e colocar o nosso dinheiro, valorizar o nosso dinheiro em companhias lucrativas. A gente tem aqui então, na questão de margem líquida da Petrobras, a média acima do nosso filtro de 10% e atualmente também hoje acima de 10%. A companhia chegou a operar aqui no negativo, ali se você se lembra nos anos de 2014, 15, 16, com a eclosão da Lava Jato, mas de lá para cá a companhia melhorou. A gente vê como a Petrobras, como ela vem numa ascendente melhorando a sua lucratividade. Apesar dos balanços divulgados nessa semana, hoje eu falo aqui dia 28 de fevereiro de 2025, a gente teve essa semana a divulgação dos balanços da Petro do último trimestre de 24, um recuo de aproximadamente 70% do lucro líquido, assustando um pouco o mercado,
mas quando a gente vê essa fotografia de longo prazo, a gente sabe que eventualmente um trimestre ou outro, um período curto pode ter essa oscilação, mas no longo prazo os números são bem interessantes, a Petrobras aí mostrando uma lucratividade acima da média. Aqui no ROI também é importante a gente avaliar para que a gente tenha uma ideia do retorno sobre o investimento. Como a gente fala das ADRs da Petro listadas, negociadas em dólar nos Estados Unidos, então a comparação eu devo fazer com a taxa de juros americana, que hoje é em 4,5%. A média em 15,3% e atualmente quase 40% de retorno. Mesmo cenário, a gente vê aqui nos anos da Lava Jato o ROI diminuindo um pouco, operando até em cenário negativo, mas de lá para cá a companhia trazendo um retorno bastante interessante aí para o acionista. Depois, uma vez que a companhia ela é lucrativa, a gente precisa dar uma olhada na questão da dívida. Se a companhia não tem uma dívida muito alta e tendo um endividamento sob controle, isso tende a trazer maior segurança para o investidor, sabendo que o risco de falência é menor. Eu prefiro investir em companhias com dívida líquida que não comprometa mais do que 50% do patrimônio líquido. A gente vê, de novo, o cenário de tempo, a nossa janela aqui, nos anos aí mais graves da Lava Jato, como nós tivemos o aumento do endividamento, mas de lá para cá, essa curva aqui, invertida, contrária à curva de lucratividade. Então, numa ponta a gente vê a Petro aumentando o seu lucro e na outra ponta diminuindo o seu endividamento. Nesse momento aqui, ó, a dívida da Petrobras compromete apenas 32% do patrimônio líquido, passando também nesse nosso filtro de baixo endividamento. E agora, para os múltiplos, aí sim é que acaba sendo mais interessante a posição da Petro. A gente tem aqui, ó, lucro por ação de 4,84 nos últimos 12 meses. E o papel na casa aí de $13, a gente tem o que? A gente tem o PL, para não chega nem ser a 3 anos a expectativa, o payback, o retorno do nosso investimento. O PL, eu gosto de pesquisar empresas com PL em até 10 e nesse ponto aqui, esse múltiplo da Petrobras bastante interessante. O valor justo, a gente vê aqui o valor patrimonial por ação. Quando a gente divide o patrimônio líquido pelo número de ações negociadas, a gente tem uma ideia de preço justo na casa de $12,23. Praticamente hoje, o PVP aí em cima de 1, praticamente hoje a gente podendo comprar Petro no que tende a ser ao valor justo de mercado. E a melhor notícia também, dividendos, né? Petro dividendeira, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, um yield de aproximadamente 10% em dólar para você, tendo uma carteira de rentabilidade, tá? Então, assim, os números da Petrobras nesse momento são muito bons, nos saltam aos olhos aí, podendo ser uma janela de oportunidade. E o papel também vem para testar essa nossa região de suporte importante dos últimos 2 anos, aí, praticamente a mínima aí dos últimos 2 anos. Então pode ser, tá? Pode ser uma janela interessante de oportunidade de você comprar uma empresa boa a preços baratos, a preços descontados, visando uma valorização no longo prazo e também uma boa posição para o recebimento de dividendos. Antes da gente encerrar esse vídeo, quero te convidar para fazer parte da minha mentoria de investimentos em dólares no exterior, onde eu vou te ensinar a montar uma carteira de ações e ETFs nos Estados Unidos, buscando, filtrando, achando essas boas empresas para que você tenha o seu patrimônio protegido lá fora. Vou deixar para você o link da mentoria na descrição desse vídeo. Basta você fazer o seu cadastro, abrir a sua conta, fazer um depósito inicial de qualquer valor, que você vai ter acesso ao meu grupo VIP, onde todo começo de semana eu te mando uma aula com um resumo econômico e também a recomendação do melhor ativo para você investir naquela semana. Você também vai ganhar o meu curso online completo do básico ao avançado, com toda a estratégia explicada para você minuciosamente e também acesso às nossas planilhas, com dados econômicos aí do Brasil, dos Estados Unidos, o nosso filtro de ações, o nosso radar de ações,
para você ficar antenado aí na Bolsa de Valores. Então vem para a mentoria, que é um conteúdo muito bacana para você ficar craque aí na Bolsa. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.